Olá, excelente tarde para você. Seja bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar e dessa vez nós vamos falar sobre lipedema. Você já ouviu falar sobre essa doença, sobre essa condição que existe, gente, já há 80 anos, mas só foi classificada, só recebeu classificação internacional de doença em 2022. Pois é, e essa condição acomete 10% da população feminina mundial, só que no Brasil 10 milhões de mulheres sofrem com essa questão. Lembrou de alguém a quem esse tema possa interessar? Nós estamos falando, gente, a respeito de uma condição que envolve um acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo. A gente vai falar sobre sintomas, vai falar sobre quais são as formas de tratamento, principalmente a respeito de prevenção. Então, se você lembrou dessa pessoa que esse nosso tema possa interessar, não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já sabe qual que é o caminho, só clicar lá e compartilhar com essa pessoa a quem esse nosso tema precisa chegar, a quem esse nosso tema é importante. Fora isso, te convido a participar aqui da sua consulta, traga o seu relato, traga a sua dúvida para os nossos doutores pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor, e eu te peço, é claro, para você participar. Diretor, vamos colocar na tela a nossa enquete de hoje. O que será que a gente aqui do Consulta ao Doutor quer saber de você? Qual você acha que é o maior mito a respeito de lipedema? Ele é causado apenas por sobrepeso ou obesidade. Na sua opinião, exercícios físicos e dietas resolvem? Será que esse é o grande mito? Ou é apenas uma questão estética? Ou a quarta opção, homens não podem ter? Entra lá e participa da nossa enquete. Aguardamos, é claro, pela sua contribuição. Para falar então sobre o que é lipedema, quais são as formas de tratamento, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida com um cuidado adequado, recebo e apresento a vocês Dr. Mauro de Andrade. Ele é angiologista e cirurgião vascular, também é responsável, gente, pela Comissão de Doenças Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E a gente também recebe aqui para esse bate-papo a doutora Suzy Vieira, cirurgia plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira de Laser. Doutora Suzy, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Gente, contem pra gente o que é lipedema. Vamos começar do básico do básico. Doutor Mauro. O lipedema, desde quando ele foi descrito, é uma condição que se caracteriza por uma distribuição completamente desproporcional da gordura corpórea, né? Atingindo praticamente só mulheres, com predomínio na região do quadril e membros inferiores, que se acompanha também de alguns sintomas, né? Pernas pesadas, além da desproporção, né? As pernas pesadas, facilidade de produção de pequenos equimoses, né? E dor. Né? Dor. É muito Daqui a pouco sensível. a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão, essa distribuição um pouco diferenciada, né, do ganho de gordura corporal. Mas eu queria entender, doutora Suzy, por que essa condição já existe, já é entendida como uma questão, uma doença há 80 anos e só em 2022 que ela foi classificada como uma doença? Porque por muito tempo foi uma doença subdiagnosticada. Ainda hoje, apesar dos índices que você citou aí, no Brasil em torno de 12%, muitas mulheres que são portadoras de lipedema não sabem. E até na área de saúde, muitos profissionais desconhecem essa doença. Então, muitas vezes a mulher é taxada como obesa, como algum problema vascular, linfático, às vezes até como um lipoma, que é um caroço de gordura. Então, passa muito despercebido nos diagnósticos, até por desconhecimento. E, ao longo desses anos foi se conhecendo melhor e interessante que é muito típico essa distribuição de gordura que o Dr. Mauro citou, ela normalmente é desproporcional, então às vezes a pessoa é magra, mas tem um membro inferior muito volumoso, ela é simétrica, normalmente é dos dois lados, é dolorosa, gordura não costuma doer. E tem uma série de fatores que foram individualizando o quadro. Não é apenas de membros inferiores, pode ocorrer em membros superiores, mas é muito mais raro.
E outra coisa bem interessante é que ela poupa o tronco. Então, muitas vezes a pessoa perde peso ou ganha peso, não acumula tanto no tronco, porque independe do peso corpóreo. Que é essa questão que a gente conversou um pouquinho antes com o Kleber Werneck, um jornalista aqui da Rede TV, que ele comentou com a gente que muitas pessoas recorrem à academia e acabam desistindo, saindo frustradas, acreditando que não tiveram êxito no seu treino ou na sua rotina de alimentação, quando na verdade se trata de uma doença. Doutor, quantas pessoas apareceram já em seu consultório com essa queixa e descobriram que se tratava de uma doença como essa e não necessariamente uma dieta que não deu resultado ou uma ida à academia que infelizmente levou à frustração? É muito frequente, é muito frequente. E esses dados que a Suzy colocou, né, que são muito típicos da queixa do paciente, né? Então, a questão básica é mesmo saber identificar qual é o paciente. Esse reconhecimento mais recente tem alguns motivos. Um deles é a mídia, né, que influencia muito. Programas como o seu, que agora estou informando as pessoas. Que é muito importante, justifica o motivo de estarmos aqui conversando. A gente tem a sensação de que lipedema, estamos ouvindo falar hoje sobre isso, né, doutor? E a outra coisa, essa participação mais recente no Código de Classificação Internacional, ela tem muito a ver com a associação que tem a obesidade com o lipedema, né? São coisas diferentes, né, mas elas estão associadas, porque, do que a Suzy falou, dessa proporção de 12%, que eu acho até um pouco exagerado, 90% é obeso. Então, as coisas meio que coexistem, né? E como a obesidade também só foi reconhecida como doença na década de 90, faz pouco tempo. E está explodindo, né? 35% da população do mundo vai ser obesa em 2035. Muitas aumenta autoridades caracterizam como epidemia. A possibilidade de ter o diagnóstico de lipedema. As coisas são muito paralelas, né? Entendi. Por isso que é a coisa mais recente. Mas a doença em si foi descrita em 1941, né? Todo obeso tem lipedema? Não necessariamente. Não. Perfeito. Mesmo não tendo lipedema, a obesidade pode majorar os sintomas e dificultar o tratamento. Então, é até uma das características que a gente usa para diferenciar o lipedema da obesidade, é que o lipedema não responde tanto a exercício físico, tampouco à dieta. Então, a pessoa malha, faz dieta e fala, nada melhorou. Por outro lado, se a obesidade é formado junto com o lipedema, os sintomas ainda se tornam muito piores. Vamos falar agora de causas que são determinantes. Então, eu estou falando que o lipedema ele afeta majoritariamente as mulheres, correto? Na prática, é só mulher. Só mulher. Não existem homens? Não, existem. São as exceções da regra. Entendi. Explique. É muito raro. Porque o lipedema ele tem, primeiro, uma característica hereditária, que tem a transmissão pelo sexo feminino. Né? Então, uma das histórias que a Suzy ouve sempre, assim, minha avó tinha a mesma perna e eu fico com medo de ficar igual. Herdei esta perna. E assim, o pessoal do Mediterrâneo, italiano, grego, o pessoal da costa espanhola, a perna é interessante. 60% dos pacientes têm esse histórico de hereditariedade. E os fatores hormonais? Estão bem ligados, tanto que a maioria das mulheres referem que começaram a perceber o lipedema da puberdade e pioraram na gestação, que são situações nas quais os níveis hormonais, especialmente do estrógeno, que é um hormônio feminino, estão mais elevados. Só que, infelizmente, após essa ascensão, não retrocede. Então, o paciente permanece com lipedema, que ela já deveria ter, mas não percebia. E uma condição interessante que você perguntou, quando o lipedema ocorre no sexo masculino, normalmente o paciente tem alguma alteração, obeso mórbido, alguma alteração hormonal, porque normalmente é ligado ao sexo feminino. Perfeito. Gente, vamos trazer agora a imagem de um corpo para a gente entender um pouco mais a respeito das características que são mais marcantes,
queria mostrar primeiro a diferença para que vocês pontuassem para a gente de lipedema e do linfedema. Ok? Aí eu queria que vocês explicassem e justificassem para a nossa audiência, para quem estiver assistindo, para a gente conseguir identificar um pouquinho melhor. Diretor, vamos colocar essa imagem aqui na nossa tela? Então, lipedema e linfedema. Gostaria que vocês nos explicassem quais são as características e as principais diferenças. O lipedema é bilateral simétrico, quase sempre membro inferior. O linfedema pode atingir qualquer área do corpo, mas também os membros inferiores e o mais comum, o membro superior, mas sempre assimétrico, sempre assim, a textura do exame clínico, né, da palpação é diferente. O linfedema tem uma consistência diferente do lipedema, que é só gordura, né? E tem testes clínicos que a gente faz no exame clínico que permitem o diagnóstico diferencial, né? Perfeito. Gente, o lipedema ele pode ser classificado em 5 tipos diferentes e a gente também tem os estágios. Então, a gente vai começar agora falando sobre os tipos, tá? De acordo com a localização aonde essa gordura é acumulada. Então, diretor, eu vou pedir para você trazer aqui para a tela, trazer aqui para a gente a tela, para a gente conseguir explicar esses 5 tipos diferentes, por favor. Primeiro, a gente vai trazer aqui esse tipo 1, que ele acomete nádegas e quadril. Queria que você explicasse. Não é o tipo mais comum, tá? Mas existe. Então, deixa de ser no membro inferior distal, mas faz parte do lipedema. Então, essa primeira classificação, ela classifica de acordo com a região do corpo que é acometida pela doença. Perfeito. Então, tipo 1 de quadril e glúteos, nádegas. E na sequência, membro inferior, membro superior. Aí vamos então agora para a nossa segunda imagem, que é o tipo 2. Tá. Então, a gordura é distribuída então nos joelhos e também nas coxas. Esse é um tipo comum, doutora? Ainda não é o mais comum, mas é bem mais comum do que o tipo 1. Entendi. Mas a gente vai para o próximo, né? E a gente vai indo para os próximos. Mas, por exemplo, esse tipo 2, ele acomete mais que tipo de mulheres ou não tem uma classificação dessa forma? Não existe uma classificação dessa forma. Não se sabe. Muita coisa, aliás, a respeito do lipedema não está esclarecido. Por que algumas pessoas acometem mais uma região, outras acometem outras? Até existe um tipo de membro inferior que se chama membro inferior em torre, no qual existe esse desenho, mas não se sabe dizer por que pessoa X é acometida numa área e pessoa Y em outra. Às vezes, como se juntam outros fatores, como o Dr. Mauro falou, piora o quadro. Então, às vezes, o paciente tem o lipedema e associa o linfedema e se torna mais evidente em um ou outro lugar. Entendi. Então, vamos seguindo agora para o tipo 3, que o acúmulo, gente, acontece nas coxas, nos joelhos e também nas panturrilhas. Dr. Mauro. Então, esse é o mais frequente. Esse é o mais comum. E o mais associado à obesidade. Entendi. E aí, por exemplo, uma pessoa com essa condição, só para que o pessoal de casa se identifique ou não, o que eu posso trazer de informações para que essa pessoa que esteja aqui nos assistindo consiga reconhecer clinicamente, né, fisicamente, essa questão no corpo dela? É difícil até para a gente, às vezes, fazer esse diagnóstico e essa classificação, porque se misturam vários fatores. Mas é aquela paciente que é desproporcionalmente mais cheia nos membros inferiores ou nos membros superiores, que faz exercício e não observa melhora, que tem dor, que às vezes a dor, aí o doutor Mauro que vai diagnosticar isso melhor que eu, é associada também à insuficiência venosa, que pode se somar. Então, foi muito bem explicado por ele sobre linfedema, é causado pelos vasos linfáticos, uma deficiência nos vasos linfáticos. O lipedema já é um acúmulo de gordura que também prejudica a circulação de uma outra maneira. E tem a insuficiência venosa. Então, é muito difícil, o paciente pode até suspeitar por esses sintomas e pela história, como foi citado, minha mãe tem essa perna, minha avó tem essa perna, mas o diagnóstico final é um quadro mais amplo. E o tratamento também é multidisciplinar, então são várias frentes pesquisando e tratando. Vamos seguir agora, então, para o tipo 4 e, na sequência, o tipo 5, só para a gente entender que são 5 tipos diferenciados aí. O lipedema que pode atingir os braços. Que é mais raro, mais incomum, e muitas vezes confundido com linfedema, mas o linfedema tipicamente é unilateral, normalmente decorre de alguma cirurgia, é muito comum em mulheres que faziam mastectomia,
mais agressivas, que tiravam os gânglios linfáticos, ficava aquele membro superior inteiro grande, endurecido. E o lipedema tipicamente é bilateral. Perfeito. E aí seguimos então para o tipo 5, que o acúmulo de gordura acontece apenas nas panturrilhas. É um outro estágio também mais limitado e também bastante comum. Perfeito. Vamos seguir agora, gente, para entender sobre os estágios dessa doença, né? Ele pode ser classificada em 4 estágios, de acordo com a aparência da pele e também a quantidade da gordura acumulada. Então, vamos entender um pouquinho agora a respeito dos estágios. Estágio 1, 2, 3 e 4. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho. Nesse estágio 1 que a gente está vendo, a pele parece normal, certo? Mas o subcutâneo ele é palpável, ele tem uma consistência mais macia, é isso? Sim, é um estágio que é mais difícil de ser diagnosticado porque confunde com muitas outras situações, inclusive com a própria obesidade. Não é tão claro que se trate de um lipedema. Tá. E o que pode fazer, doutor Mauro, uma pessoa suspeitar disso? Só o passar do tempo? Então, com a evolução, se mostrou as imagens, quer dizer, o que acontece é que o lipedema também é uma doença inflamatória, né? Então, esta inflamação no tecido gorduroso vai provocando fibrose, por isso começa a aparecer nódulos de gordura, né? Por isso que começa a ter aquelas deformidades que a gente vê nos estágios mais avançados. Mas um fator, principalmente no começo, de importância para fazer o diagnóstico diferencial, para tirar a questão da obesidade e tudo, são os sintomas, né? Então, é doloroso, né? Tem aquelas equimoses frequentes e tem essa dificuldade de mudança com a perda do peso, né? Então, o diagnóstico, ele não é só a desproporção, né? O lipedema completo, ele tem essas outras características clínicas. Perfeito. Para a gente entender a respeito desse diagnóstico, para fechar um diagnóstico, eu preciso ter essa avaliação que é clínica, física, e quais são os exames que eles são pedidos? Para fazer o diagnóstico? Isso. Não, você pode fazer avaliações adicionais, mas o diagnóstico é de conversar com o paciente e examinar o paciente. Aí você pode fazer ultrassons, pode fazer ressonância, se você quiser ver alguma coisa, pode fazer densitometria da composição corpórea, você pode fazer outras, né? Bioimpedância. Eu acredito também que o que seja importante é entender de que forma que esse sistema está sendo acometido, não é, doutora? Sim, o lipedema é uma doença inflamatória. Então, às vezes os exames são utilizados para descartar outras doenças associadas e para facilitar o tratamento. Mas, como o doutor Mauro falou, a clínica é muito importante, é a história arrastada. Às vezes, pacientes que chegam aos nossos consultórios muito frustradas, deprimidas até, porque a gente viu aí nesse seu diagrama, o estágio 3 que ele mostra é o quadro que eu vejo mais... Vamos voltar a imagem, só para que o pessoal acompanhe junto com a gente? Esse estágio 3 é o mais comum de aparecer no consultório. Normalmente, quando o paciente está no estágio 4, ele já está até meio desiludido, mas não que não tenha o que fazer. Então, a paciente fala, eu vou comprar uma roupa, não consigo, porque... A roupa não cai bem. A roupa não entra, muitas vezes. Então, tem pacientes que se tornam acamadas, porque a limitação é progressiva, vão aparecendo os nódulos, dificuldade de mobilidade. Então, é um paciente que vem, às vezes, deprimido, frustrado e cansado de tentar alguns tratamentos sem sucesso. E a gente está falando aqui, gente, sobre uma questão que é crônica, né? A gente não consegue curar essa condição. Mas o que a gente consegue trazer, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a respeito do tratamento e impedir, é claro, o avanço da doença, né? Que o estágio 1, por exemplo, perdure por muito tempo, impedindo que o paciente chegue ao estado 3, ao estágio 4. Sim, correto? Sem dúvida. Só o fato de ter um diagnóstico, muitas pacientes já se sentem aliviadas. Pelo menos eu sei que eu não sou culpada, não é porque eu comi demais, não é porque eu fiz... É uma condição que eu preciso tratar. É claro que o tratamento também é multidisciplinar, a alimentação é importante, o exercício físico é importante, mas não é apenas isto. Quando a gente fala, pessoal, de um tratamento que é multidisciplinar, que eu preciso de vários especialistas, né, cuidando dessa condição, vamos trazer aqui quais são os especialistas que são
importantes nessa trajetória, doutor Mauro? Primeiro, cirurgião vascular. Tá. Né? Precisamos também do nutricionista, precisamos também do educador físico, frequentemente do psicólogo, né? Eventualmente o endocrinologista, né? E aí a cirurgia plástica tem um papel super importante no tratamento de pacientes cujo resultado não foi suficiente com o controle clínico. Né? Então, em algumas situações, é que os cirurgiões plásticos atualmente têm visto muito lipedema, né? Porque eles se interessaram pelo assunto mais do que outras especialidades, né? Trazendo então aí existe uma procura grande atualmente pelo cirurgião plástico. O paciente que antigamente ia diretamente para o vascular, às vezes ele está fazendo o caminho inverso. Então ele chega ao nosso consultório e nós encaminhamos para o vascular. Que bacana. Porque a maioria das vezes o tratamento é clínico. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os tratamentos. Antes disso, eu vou trazer uma perguntinha aqui da nossa audiência, Luciana de Salvador, Bahia. Luciana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani. Doutores, tenho muita celulite nas pernas. Pode ser considerado um caso de lipedema? Vamos ajudar a Luciana, doutor? Vamos. Pode ser lipedema ou pode ser só celulite. São coisas diferentes, né? A celulite é uma distribuição também desproporcional e que é mais localizada na região do quadril, né? Então, o que você acha? Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso, gente, você tenha acabado de chegar, acabei de ligar aqui na HIT. Olá, muito prazer, Dani Paris. Estamos falando, gente, sobre lipedema. Você já ouviu falar sobre essa condição? Sabe identificar quais são os sintomas? Você já teve a sensação de que você recorre à academia, recorre a dietas, mas você não consegue mudar uma condição no seu corpo? Você sente que seu corpo tem gorduras localizadas? Estamos batendo um papo a respeito dessa doença que já existe há 80 anos, mas que tem sido falada, divulgada, difundida mais recentemente, e por isso a nossa missão aqui hoje é trazer informação para que você ou qualquer outra pessoa identifique e corra atrás do tratamento. Agora nós iremos falar a respeito das formas de tratamento, de tudo aquilo que pode ser feito. Estamos falando a respeito de uma doença crônica, mas que tem sim formas de você evitar a sua progressão. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então corre, pega o seu celular e compartilha com essa pessoa que precisa ouvir a respeito desse assunto. Fora isso, te convido, é claro, a você trazer o seu relato, trazer a sua dúvida para os nossos doutores. Eles estão aqui à disposição para respondê-lo, ok? Pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais. Nós queremos saber de você. Diretor, coloca aí na tela a nossa enquete que está acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor. Qual você acha que é o maior mito sobre lipedema? Que ele é causado apenas por sobrepeso ou por obesidade? Que exercícios físicos e dietas podem resolver essa condição? Que é apenas uma questão estética, que você não precisa ficar se preocupando com isso? Ou que homens não podem ter, de fato? Entra lá e clica na opção que você considera que é o maior mito, combinado? Estamos, é claro, aguardando pela sua participação. Para você que chegou agora, eu te apresento os nossos doutores. Estamos batendo um papo aqui com o doutor Mauro de Andrade, que é angiologista e também cirurgião vascular, e também com a doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica. Sejam muito bem-vindos. Aproveito, é claro, para agradecê-los mais uma vez. Gente, vamos então adentrar um pouco nessa questão do tratamento, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber qual é o recurso, qual é o caminho, o que a gente deve fazer a partir do momento que eu identifico essa condição no meu corpo. Então, o tratamento, ele é definido de acordo com o grau do lipedema. O que é levado em consideração, doutor Mauro? Primeira coisa que precisa considerar é que o lipedema é uma doença crônica. Tá, que é isso, não tem cura. Não tem cura.
Ok. Assim como o diabetes, a hipertensão, que tem que tomar o remédio, tem que fazer os controles, o lipedema é a mesma coisa. Né? Então, isso é o mais importante. Quanto mais cedo começa a tratar, menor a chance da doença progredir e do tecido ficar muito mais alterado do que no começo. Né? Então, inicialmente é sempre o tratamento clínico que inclui uma série de medidas que os pacientes têm que fazer. Uma curiosidade, doutor, porque a gente estava comentando no primeiro bloco sobre a grande confusão, enfim, que a gente acaba cometendo com relação a outras doenças. Muitas vezes a gente acredita que estamos falando aí de obesidade, pessoas com sobrepeso, enfim. Então, existe uma demora no diagnóstico. Eu queria saber mais ou menos em qual idade, mais ou menos, que as pessoas são diagnosticadas com lipedema. Uma Temos questão, essa média? Não, mas é sempre tarde. É sempre tarde. É sempre tarde. Porque normalmente começa nas fases de mudanças hormonais, como a Suzy falou, né? Puberdade ou gravidez. E como com o passar do tempo o ser humano tem uma tendência a ganhar peso. Né? Então o acúmulo de gordura que vai acontecendo tende a chamar mais atenção. Então, o diagnóstico atualmente está sendo feito em pessoas com 30 e poucos anos, mas elas já contam uma história de muitos anos. Elas já estavam insatisfeitas com o corpo, com a condição delas há muito tempo e não sabiam de forma... E com os sintomas também, né? Perfeito. Então vamos falar agora um pouquinho de tratamento, doutora. O tratamento também é multidisciplinar. E é um tratamento que ainda não, alguns pontos estão sendo definidos, tá? Tratamento medicamentoso em alguns momentos, o doutor Mauro pode explicar melhor, para melhorar a circulação, antioxidantes, que é uma doença inflamatória. Então antioxidantes precisa desinflamar, a primeira coisa. Porque vira um ciclo. É o acúmulo da gordura que não circula, que acumula líquido, que inflama e que isso vai se auto-retroalimentando. Então, desde o tratamento medicamentoso, os exercícios físicos, embora sozinhos não resolvam, são muito bem indicados. O controle de peso e, no último grau, o tratamento cirúrgico através da cirurgia plástica. Quando a gente fala a respeito de exercícios físicos, que tipo de exercícios seriam esses? Porque a gente viu aí os estágios da doença e a gente chegou a falar, inclusive, de pacientes que são acometidos por falta de mobilidade. Então, que tipo de exercício que a gente consegue pensar para esse paciente? Vai depender da fase, mas, de um modo geral, exercícios de menor impacto. Tá. Então, exercícios na água, às vezes até na areia. Por isso que o educador físico é muito importante na composição da equipe multidisciplinar. É claro que conforme a paciente vá melhorando, ela vai tendo liberdade para fazer outros exercícios mais complexos até. Mas inicialmente, realmente há uma dificuldade maior a depender do grau de lipedema existente. Quando eu falo sobre uma dieta, né, para compor aí esse tratamento do paciente, quais são os alimentos que um paciente com lipedema precisa se manter distante? Muitas gorduras? Dani, deixa eu completar um pouco favor. o que a Suzy falou, que é o seguinte: o tratamento físico precisa de alguém que entenda. Porque se você pegar duas pessoas com o mesmo peso, mesmo que sejam obesas, uma obesa e um lipedema com o mesmo índice de massa corpórea, e você fizer um teste para avaliar a capacidade de marcha, é completamente diferente. O obeso, ele tem uma capacidade muscular muito maior do que o lipedema. Em parte por causa do revestimento muscular no lipedema, que é alterado com relação à pessoa normal, né, o revestimento muscular. Então, se a gente fizer uma pessoa andar 6 minutos, que é um teste meio padronizado, o obeso vai andar muito mais do que o lipedema. Olha só. Né? Então, por isso, até que o exercício ele precisa ser muito bem supervisionado e orientado, porque precisa levar em conta essas alterações mais específicas do lipedema. Precisa respeitar a composição daquele corpo e de que forma que o lipedema está interferindo naquela pessoa. E o tratamento acaba melhorando esse tipo de... Assim, a questão da dieta, a única coisa que o paciente não pode fazer de jeito nenhum é engordar. É engordar. Engordar.
Então, assim, nem sempre é fácil, não é verdade? Se usa as panelas e não põe gordura, já ajuda um pouco. Já ajuda, não é? Porque ele já começa a se alimentar com mais saúde. Complementando não engordar, e como parte disso, a gente pede que evite carboidratos simples, se tiver que comer, que sejam mais complexos, que são aqueles que absorvem mais lentamente. Então, o carboidrato é um grande vilão para esse paciente. É um grande vilão. Obviamente, o excesso de gordura e alimentos oxidativos, o cigarro e outros alimentos, bebida alcoólica. A gente fala que uma higiene geral do corpo humano ajuda bastante, tendo em vista que é uma doença inflamatória. Então, um sono bem regulado é importante, a diminuição do estresse. Eu sei que isso é uma coisa mais global, que vai melhorar não só o lipedema, ajudar no tratamento, mas que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tem vários pontos que fazem parte do tratamento, é um tratamento complexo e crônico, que precisam ser levados em consideração. Acho que o que é importante que o paciente entenda é que a partir do momento que ele recebe um diagnóstico como esse, é virar uma chavinha, não é? E adotar o melhor caminho, é claro, para melhorar essa condição e, muito provavelmente, adiar o avanço dessa doença. É uma mudança do estilo de vida. E com acesso à informação que as pessoas têm hoje, então, se for procurar dietas específicas para tratar lipedema, vai achar bastante coisa publicada, né? Então, tem aquela dieta cetogênica, tem a dieta anti-inflamatória, dieta do Mediterrâneo, que todas elas têm as suas características, suas restrições. Mas se você for ver a qualidade científica do que foi reportado com relação ao resultado das dietas, é no mínimo discutível, né? Quer dizer, fato é, se tiver uma redução de consumo calórico, perder peso, isso ninguém discute que melhora. Tá. Ninguém discute que melhora. A dieta específica já não. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Essa próxima pergunta, gente, da Renata Silva, aqui de São Paulo. Renata, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani e doutores. Na gestação, com as mudanças hormonais, as minhas pernas ficaram muito inchadas e eu senti muitas dores. Poderia ser lipedema, as fotos são bem parecidas com as que vocês mostraram aqui no programa. O que fazer nesses casos? Doutor Mauro, vamos começar com o senhor. Se poderia ser, até poderia ser, mas só um médico. O fenômeno da gravidez, né, por causa da compressão da veia ilíaca, por causa da mudança dos hormônios da gravidez, ela já pode causar edema, que é uma coisa comum da gravidez, né, com dores. Se depois que teve o parto, a coisa sumiu e está estável, não piorou, provavelmente era mais um problema da parte venosa relacionada à gravidez. Mas se já teve esse histórico, nunca é ruim, né, buscar uma opinião especializada. É importante vasculhar, não é, doutora? É importante vasculhar. De uma maneira simplista, o que o doutor Mário falou, além de, ao fim da gestação se melhorou, e se os antecedentes dela, da paciente, não tem quadro de lipedema, fala mais a favor de uma coisa transitória. Mas só o especialista vai conseguir dar esse diagnóstico. Perfeito. Vou trazer aqui uma outra pergunta da Marcela Nascimento, de Santos, São Paulo. Marcela, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani e doutores. Tenho lipedema nas pernas, dói muito, fiz 4 Dopplers que só indicam drenagem. Não sou obesa, tenho nutricionista, mas nenhum vascular resolve, já fui a vários. Tenho 74 anos. O que a gente pode dizer aqui para a Marcela, doutor? É difícil dizer, pode ser que o tratamento ainda não tenha sido o melhor possível para ela, né? Mas levando em consideração uma paciente com 74 anos... Então, os aumentos de volume das pernas, principalmente em pacientes com um pouco mais de idade, tem várias causas, né? Causas venosas, que talvez não seja, porque ela tem os exames ultrassonográficos normais, mas uma das causas muito comuns de edema, por exemplo, bilateral, são medicamentos, né? Então, às vezes, é um remédio para pressão que está causando isso e não é o lipedema em si, né?
Então, nesses pacientes com mais idade, né, com a perspectiva de ter uma outra doença associada, é melhor uma avaliação mais detalhada mesmo. Como já foi dito, algumas vezes o exame só descarta outra patologia. Então, o Que já é Doppler uma descartou grande coisa. que seja algo venoso, mas não consegue determinar o que é. E, então, esse quadro precisa ser melhor avaliado. Perfeito. Vamos então continuar falando a respeito dos tratamentos. Quando o caso é cirúrgico? Normalmente o caso é cirúrgico depois que a paciente está totalmente equilibrada, porque muitas vezes ela chega totalmente descompensada em todos os aspectos, alimentação, circulação e etc. Então, a cirurgia visa melhorar os sintomas, sim, porque ela diminui esse volume de gordura, diminui essa pressão no membro. De que cirurgia que a gente está falando? O estético. A lipoaspiração é a Tá. cirurgia mais realizada para tratar lipedema. Entendi. Que causa, não trata a causa é hereditária, mas trata o quadro que vai melhorar a qualidade de vida e diminuir a progressão, e retardar a progressão da doença. Então, normalmente, se a doença é causada por um acúmulo de gordura e se consegue tirar parte dessa gordura de forma parcimoniosa, de forma planejada, espera-se que melhore todo o ciclo. Então, interrompe-se parcialmente esse ciclo e há uma melhora do estado geral do membro. Entendi. E existe uma questão que é muito tocante, né? Porque estamos falando sobre uma condição que a mulher se reconhece de uma forma que ela se incomoda e aí a gente recorre a uma lipoaspiração. Eu queria entender um pouco sobre esse antes e depois. Aonde que a gente consegue chegar a fim de melhorar essa questão estética para a mulher? Lipoaspiração sempre é muito ligada à estética. Exatamente. Melhora, a glúteo, a contorno. Então, lipoaspiração achou um viés aí que passou a ser um tratamento, e um tratamento muito importante e muitas vezes muito satisfatório. Então, onde entra a lipoaspiração? Tirando esse excesso de gordura, não é uma lipoaspiração como qualquer outra, a gente usa os mesmos instrumentos, a mesma cânula, mas ela tem que ser planejada de forma diferente. Por incrível que pareça, às vezes uma paciente num peso médio vai fazer uma lipoaspiração por motivos estéticos, tira-se 3 litros de gordura. Às vezes, de um lipedema se tira apenas do membro inferior 8 litros de gordura. Nossa. Então, tem todo um preparo, até porque essa retirada da gordura também tem suas consequências, vai sangrar, a paciente tem que estar muito bem e que isso não seja em vão, porque só tirar a gordura e não continuar com o tratamento pode ser em vão. Então, o paciente voltar a engordar e não ter outros cuidados, a lipoaspiração em si não terá o resultado que a gente deseja. Você estava comentando sobre o preparo. De que preparo que a gente está falando? A gente fala de quanto tempo, o que precisa ser levado em consideração dessa paciente? Preparo, primeiro, melhorar o estado geral, equilibrar peso, melhorar condicionamento cardiovascular, não só porque faz exercício físico, mas está em boas condições cardíacas para submeter uma cirurgia. Normalmente eu indico já fisioterapia pré-operatória para preparar essa circulação, para melhorar esse membro. A lipoaspiração é uma cirurgia agressiva, vai não só retirar a gordura, mas causa fibrose, causa outras alterações. E uma característica muito importante, você imagine que se tirando 8, 10 litros de gordura, o quanto de pele não vai sobrar. Então, isso precisa ser muito bem explicado para a paciente, porque existe essa cultura, vou fazer uma lipoaspiração e ficar linda. Nesse caso, a lipoaspiração pode até melhorar esteticamente, mas o fator principal é melhorar a estrutura. Então, um dos problemas que os cirurgiões plásticos enfrentam é muito típico do nosso mundo de hoje. As pessoas são muito imediatistas. Sim, né? isso é um fato. Então, eu ouvi falar da lipoaspiração por lipedema. Eu acho que eu tenho lipedema, vou. Então, não faz, né, a redução de peso, não faz a preparação física, não faz o tratamento da dieta, não usa compressão, que é uma coisa importante. E aí
acaba ficando insatisfeita com o resultado por causa desse tipo de... Inclusive da lipoaspiração. Porque a própria lipoaspiração reduz mesmo a quantidade de fatores inflamatórios no corpo. Mas o paciente precisa saber, né, precisa ser bem orientado do que esperar e fazer o momento certo. Quer dizer, não é que diagnosticou lipedema hoje, semana que vem vou marcar uma lipoaspiração. Né? Não é assim. Né? E além da sobra de pele, que normalmente é muito relevante, às vezes pode ser necessário mais de um procedimento, pelo porte do procedimento e pela necessidade mesmo da paciente. Então, eu sempre oriento muito bem o que pode esperar, que não vai sair com a perna torneada como tinha quando era mais jovem, que é um tratamento de saúde. E é claro que a gente vai buscar a estética junto, porque um dos fatores que pioram é a qualidade de vida e o aspecto, mas é totalmente diferente de uma lipoaspiração convencional que você faça para tirar 500 ml de gordura. Tá, perfeito. Temos mais uma perguntinha aqui da nossa audiência. Pergunta do Vitor Pereira, de São Paulo, capital. Vitor, seja muito bem-vindo aqui à sua consulta. Boa tarde, Dani. Como a compressão pode ser usada no manejo do lipedema? Ela pode ajudar de fato? Muito. 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 E a compressão, ela precisa ser muito bem prescrita. Tá. Explica pra gente um pouquinho sobre essas particularidades da compressão. Porque assim, a compressão... Normalmente você tem o aumento do volume, tem um inchaço associado, as pessoas prescrevem meia elástica, né? Como se fosse prescrever, assim, vai na padaria e compra um filão de pão, né? Porque o paciente com lipedema mesmo, ele tem muita dificuldade de usar a compressão elástica com as meias elásticas convencionais. Primeiro porque o formato não é adequado para calçar uma meia elástica, vocês viram a desproporção que fica. E outra que a própria compressão das meias habituais, ela acaba provocando dor. Então o paciente não consegue usar meia elástica. Tem uma forma, tem um tipo de meia elástica que é feito de uma maneira diferente dessas habituais, que é um outro tipo de malha, que é a malha plana, que ela é muito mais confortável para o paciente. Então a compressão para o paciente, ela é fundamental antes, quer dizer, durante o tratamento clínico e depois do tratamento cirúrgico. Você trouxe, não é, doutor, uma meia aqui para mostrar para a gente? Não é essa plana, é uma meia convencional, tá, mas apenas para ilustrar. Só para a gente conseguir visualizar melhor. Essa aqui é uma meia convencional, tá, que a gente usa não só para lipedema, e usa em outras condições, mas trouxe como ilustração de um dos pontos do tratamento. Tá. É apenas um dos pontos, mas é um ponto que eu falo, você precisa ser muito amiga da sua meia elástica. Porque é antes, durante e depois, e por toda a vida. Então, a indicação da melhor meia, eu não costumo fazer, eu indico, eu sempre trabalho em conjunto com o colega vascular, porque eu acho que eles têm muito a acrescentar e é um processo para sempre em conjunto. E também tem, é claro, que entender um pouco como que o paciente vai reagir àquela compressão, se ele vai se adaptar, é um entendimento ali, um acordo. E essa questão de compressão, até pela história da doença venosa, que é a mais comum que o cirurgião vascular trata, o cirurgião vascular está muito acostumado a prescrever a compressão. E o cirurgião vascular também se acostumou a entender que a compressão para o lipedema e para o linfedema são compressões diferentes da compressão da doença venosa, né? Então, a prescrição adequada, porque se prescrever a meia errada, não adianta tentar convencer o paciente, porque ele não vai conseguir usar, né? Então, o paciente com a meia prescrita adequadamente, ele sente um conforto com a meia que ele sente falta quando ele está sem. Ele não vai te xingar. É uma grande aliada, realmente. Falta, Vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na tela. Qual você acha que é aí o maior mito a respeito de lipedema? Essa foi a pergunta que lançamos no nosso Instagram. E a alternativa que venceu com 37% dos votos, que é apenas uma questão estética. Gostaria aí das considerações de vocês a respeito dessa enquete que a gente lançou, que traz, é claro, um pouquinho do pensamento do nosso seguidor nas redes sociais. Os 4 pontos são mitos, de fato. Eu concordo, pelo menos na opinião geral, o que mais se fala é o primeiro mito,
que é uma questão apenas de estética. E por muito tempo, o paciente portador de lipedema foi taxado como obeso, descuidado e questão de estética. Por incrível que pareça, em algumas sociedades, o membro inferior mais robusto, mais torneado, era considerado bonito, então por muito se achava que era uma condição normal. Hoje, com a educação, não se associava a uma doença. Então, lipedema não é uma questão de estética. Estética é talvez o menor ponto. Então, a limitação da qualidade de vida, o sistema emocional, tudo isso passam léguas à frente da questão estética no lipedema. E isso é uma coisa que foi esclarecida há muito pouco tempo. Você vê que estamos em época de eleições, né? É praticamente um empate técnico ali, né? Porque lipedema tem muito mais mito, né? Principalmente que as pessoas estão começando a conhecer, a ouvir falar, então... Mas o que a Suzy falou é verdade. Você pega os pintores impressionistas, né? Os quadros do final do século XIX, começo do século XX. Essa perninha ela é bem característica. A perna era sinal não só de beleza, como de saúde e de ter se dado bem na vida. Riqueza, né? Hoje em dia já não é bem assim. Bacana o senhor trazer esse ponto para a gente recordar essas imagens e associar, é claro, com esse nosso tema. Doutores, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, esse bate-papo riquíssimo que tivemos. Para você que gostou aqui da nossa conversa, aproveito para deixar aqui os contatos dos nossos doutores para você poder enviar sua mensagem, encaminhar sua pergunta, já que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Então, doutor Mauro de Andrade, angiologista e cirurgião vascular, deixo à sua disposição o Instagram, mauro.andrade_, e também o Instagram da SBACV-SP. Da Sociedade Brasileira. Da Sociedade, exatamente. E a doutora Suzy Vieira, cirurgia plástica, o Instagram dela, doutora Suzy Vieira, dessa forma como aparece aqui escritinho para você, e o site também, suzyvieira.com.br. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Doutores, muito obrigada. Muito obrigada. E amanhã, gente, voltamos a nos encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.